Olá, Camba! Estamos aqui para mais um podcast. Estamos aqui com umas grandes mulheres. Começamos com a... Eu sou a Estefânia Gime, sou estudante do segundo ano de curso de Psicologia. Eu vou representar a província de Cabinda. Eu sou a Sandy Biwango, tenho 23 anos, estou estudando o curso de Direito e vou representar a província do Cubango. Olá, eu sou a Limar, sou da província de Benguela, estudante do terceiro ano de Direito e vou representar aqui a minha província hoje. Que é? Benguela. Eu sou a moderadora, Filomena Matias, estudante de Direito e vou representar a província de Luanda. Então, como primeira pergunta, né? O que representa para vocês o dia 2 de março? É só um feriado? Tem algo mais? Quem pode me responder? Bem, é o dia que nós em Angola nos celebramos como mulheres. Eu acho que como mulheres angolanas nós temos esse dia para podermos olhar para nós de dentro para fora e vermos o quão somos fortes, batalhadoras e o quão merecemos todo o respeito, amor acima de tudo e pronto, mais valorização, porque a nossa realidade atual não é tudo isso. É isso. Acredito que o 2 de março vem de alguma forma nos mostrar aquilo que figuras femininas, né, representam, especificamente angolanas. Exatamente. Quando nós estamos a falar do dia 2 de março, estamos a falar de Olinda Rodrigues, a Engrácia dos Santos, Irene Cohen, a Lucrécia Paim também, que são as nossas heroínas, né, que representam-nos e que foram, destacaram-se na luta, na guerra, né, a favor da independência de Angola. E eu acho que como mulheres é muito importante termos essa referência e nos lembramos que não é só mais um dia da mulher, mas sim um dia de mostrarmos aquilo que somos, aquilo que conseguimos alcançar durante esses anos todos como mulher, que não é um trabalho fácil, e mostrar aquilo que nós podemos alcançar ainda mais no futuro, aquilo que estamos a fazer diante de gerações e aquilo que podemos fazer para contribuir para o nosso país como mulheres. Isso mesmo. E de alguma forma, né, nós, né, como grandes mulheres que somos hoje, de alguma forma temos alguém que temos como um pilar, temos como um espelho, né? E sendo nós de províncias diferentes, tem alguém a destacar? E porquê? Olha, eu vou aproveitar para valorizar as mulheres da minha família. Eu vim de uma família majoritariamente feminina e a minha mãe, as minhas tias, as minhas duas avós são mulheres que resolvem. Adoro! Então, nós somos, por assim dizer, dos 100% da família, nós somos 90% mulheres e se calhar uns 10% homens. Sério. Então, eu poderia só falar da minha mãe, porque é uma mulher muito forte, é uma mulher muito determinada, minha mãe é assim, muito inteligente, ela é minha figura, é aquela pessoa com quem eu me espelho, eu quero ser como a minha mãe, mas eu não posso deixar de valorizar a minha avó, que vai à lavra, eu não posso deixar de valorizar a mãe do meu pai, que já faleceu, mas também que era uma grande mulher, era costureira, eu não posso deixar de valorizar as minhas tias, que são mulheres que sempre batalharam, têm as coisas próprias, porque elas é que lutaram, por exemplo, a licenciatura, o carro, o emprego, uma vida estável. Eu cresci vendo mulheres que não dependem de homens, não que todas as mulheres não possam depender ou que seja errado, mas elas sempre nos mostraram que é o que nós temos que ser. Não podemos ser idênticas a elas, mas é a minha representação perfeita de mulher daquilo que eu quero ser um dia. Maravilha. Uma figura para mim é a minha mãe também. E por quê? Uma das coisas mais importantes que a minha mãe me ensinou é a importância de uma mulher ser independente, de uma mulher ter alguma segurança, especificamente financeira. Na sociedade que nós vivemos, é muito complicado nós sermos mulheres dependentes de outros, né? Como ser humano já é complicado, mas como mulher é ainda mais complicado. E a minha mãe, ela até teve essa possibilidade de depender de uma outra pessoa, mas ela escolheu a independência. E ela sempre me disse que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como é que as pessoas o que é que as pessoas podem se tornar para nós amanhã ou como elas podem mudar. E ela me disse que
buscar a nossa independência, é buscar a nossa segurança. É. Então, a minha mãe, ela é tudo para mim, né? Não só pelo fato dela... não só pelo fato dela ser minha mãe, mas eu aprendo com ela todos os dias. Ela é uma mulher estudada e, ao mesmo tempo, é uma dona de casa. E ela consegue gerir os dois mundos, ser uma profissional e ser uma mãe. Uau. Que hoje em dia isso é um plus, né? É um plus. Porque muitas escolhem ficar só em casa, muitas escolhem apenas trabalhar. E a minha mãe, ela me ensinou que ambos os papéis são muito importantes para uma mulher, que nenhum deles deve ser negligenciado. Que você ser uma dona de casa não significa que você não pode ser uma boa profissional, que você não pode ser uma mulher ambiciosa, que você não pode empreender. E o fato de você ser uma mulher empreendedora, ambiciosa, não significa que você não possa ser uma dona de casa. Essas foram as grandes lições que a minha mãe me passou. Pegando no fio, né, das minhas colegas aqui, e eu acho que nós temos até muita coisa em comum, porque lembrar de uma figura importante, claramente que não só as minhas tias avós, é falar da minha mãe, porque diferente das minhas tias e das minhas avós, a minha mãe teve que abdicar muita coisa da vida dela para ter o futuro que ela tem hoje. E ela teve que ver isso muito cedo. E normalmente quando mulheres vivem coisas que não são para a idade dela muito cedo, tornam-se mais fortes e acabam passando aquilo que é a resiliência de uma mulher. E a minha mãe viveu muito disso. E então ela começou a ser independente com 18 anos. A minha mãe começou a ser independente com 18 anos e ela construiu a vida dela muito cedo. E mesmo assim ela conseguiu ter um papel de mulher de casa. E ela praticamente cresceu com essa vontade de ser mãe, mas também de ter o próprio negócio dela. Então ela, como é que eu posso dizer, é uma forma de esperança que eu tenho sobre a minha vida, de que a minha mãe é uma força, então eu também consigo ter essa força. Todos os dias que eu caio, eu estou numa fase não boa, ela sempre vai ser a minha referência, porque é de uma mulher que não deixou o mundo ditar regras, nem padrões sobre aquilo que a sociedade, né, nós costumamos a ter, de padrões da sociedade, de como é que tem que ser uma mulher angolana, e ela é uma pessoa que quebra muito tabu. Então, eu acho que uma das coisas que mais aprendi com ela é não estar com os tabus ou padrões que a sociedade dita, mas sim aquilo que tu podes ser sem esquecer, claro, as tuas raízes, mas que tu podes ir longe, tu podes conseguir mais e nada impede por tu seres mulheres. E hoje nós vemos grandes mulheres mesmo da nossa história, apesar de que, por exemplo, essa data das mulheres que a minha colega acabou de falar, às vezes elas são um pouco esquecidas hoje em dia quando se trata de atividades ligadas a mulheres, mas elas foram à guerra. Então, tipo, isso é uma referência. Nós conseguimos ir a qualquer tipo de guerra porque nós somos mulheres e somos fortes. Então, é isso. Eu tenho como referência a minha irmã mais velha. Vou sair um pouco do padrão de ter a mãe como referência. Não digo que não é, claro. Eu tenho a minha mãe, eu vejo a minha mãe como uma pessoa muito forte, que passou por muito e mesmo assim sempre teve como prioridade os filhos dela. Pois ela engravidou muito cedo, então teve que começar a trabalhar muito cedo também. E isso fez com que ela não pudesse, mas isso não fez com que ela não pudesse viver a vida dela. Mas eu tenho a minha irmã mais velha como espelho. Ela é minha mais velha de 8 anos, ela faz 28 agora, mas é alguém que tem uma mentalidade, é alguém que tem passa uma vibe de uma pessoa tão vivida, de uma pessoa tão de experiências que é surpreendente, porque ela não só, né, é aquela que me ensinou tudo que eu sei hoje, mas é aquela que sempre esteve à frente, ou na linha da frente, como se fosse um escudo de proteção, em que ela passava por tudo para que eu não pudesse ou não precisasse passar por aquilo. Se hoje eu sou mimada ou sou mimosa, é culpa da minha irmã mais velha. Mas não só isso. Da mesma forma que ela me mimou, claro, tem sempre o chocolate numa mão e a palmatória noutra. Ela sempre me mostrou que você não precisa de nada, nem de ninguém, ou tu não dependes de ninguém ou de nada para tu seres o que tu queres. Seja
uma dona de casa, seja empreendedora, seja advogada, se tu quiseres ser aquilo que tu queres ser, tu serás sem precisar depender de ninguém. E é algo que nós, como mulheres, também temos que aprender, que nós não precisamos de coisas, né? Ou de alguém para que podemos ser aquilo que queremos, aquilo que almejamos de alguma forma. Então eu tenho a minha irmã mais velha como um exemplo, um espelho, e acredita que se fosse para escolher quem eu pudesse ser com 28 anos ou mais para frente, eu seria ela, de certeza absoluta. Então, por onde saíram quando Cubango, Cabinda e Benguela sentem que levaram um estalo, tipo, uma da direita, em comparação àquilo que é a vida aqui em Lisboa? Eu sinto isso todos Cuidado, os dias. cuidado. Cuidado quando se fala aqui, se faz favor. Eu sinto isso todos os dias. Por exemplo, a minha província, né, não é tão modernizada como é Luanda. Acredito também como é Lubango, né? Foge muito. Então, imaginemos Portugal, imaginemos Lisboa. Foi um choque muito, muito, muito grande, mas positivo. Positivo, porque isso também ajudou-me a não ficar numa caixa, a expandir os horizontes. Que é ótimo. Yeah. A maior dificuldade que eu tive foi me adaptar à cultura daqui, me adaptar ao estilo de vida daqui. Que muitos, eu acho que existe muita libertinagem aqui. É. E aonde eu vivia, de onde eu saio, isso não existe. Nem para uma jovem de 17, 18, 19 anos. Havia liberdade? Não, libertinagem. Aqui nós temos libertinagem. Eu sinto isso. E de onde eu saio, isso não existe. A libertinagem que eu vejo não é a libertinagem, não é a liberdade que eu tinha na casa dos meus pais, que eu tinha onde eu cresci. E também, uma coisa muito positiva é a segurança. A segurança. Infelizmente, a província de Cuando Cubango, né, Menong, ela não é uma província muito segura, né? Existem muitos problemas, tipo, a nível de criminalidade. E cá em Portugal existe sim, mas mesmo assim eu sinto que aqui é bem mais Nem seguro. se compara. Não se compara nem um pouco. É isso. Bem, eu tive a experiência de viver em outros países antes de vir para cá. E eu poderia falar, meu primeiro estalo foi o clima, porque eu cheguei no inverno. Mas eu me apercebi que aqui existe uma certa liberdade de expressão. Eu não sei se eu chamo exagerada, mas aqui tem uma certa liberdade, tanto na fala, tanto na vestimenta, tanto no modo de se posicionar, no modo de estar, que nós em Angola, nós em África somos mais conservadores. Por exemplo, eu fiquei extremamente admirada quando eu tive a experiência na Ucrânia de ver no inverno, neva a cair, meninos de, vou assim chutar, se calhar uns 15, 16 anos, a consumirem bebidas alcoólicas quentes. E eu me perguntava, essa é uma realidade que em Angola o teu pai já te dava um estalo. Há muito tempo. E quando eu fui morar na Bélgica, eu vi outra realidade, que os jovens lá procuravam ser muito mais independentes, porém tinham aquela vida muito libertina. Querem ter dinheiro, mas também querem gastar na hora. E eu sempre me perguntei, eu sempre comparei, na verdade, as realidades, porque em Angola nós não temos essa liberdade exagerada de falar o que quer, quando quer, como quer, para o pai, para a mãe, para o tio, porque nós temos aquela questão do manter sempre o respeito aos mais velhos. Se tenta só o olhar, só o olhar daqui. Só o olhar da minha mãe. só o olhar da minha mãe. E eu vi isso e eu me perguntava, será que... Sabe aquela coisa de assistir novelas, séries e querer se inspirar? Malta, não se inspirem. Não façam isso. Não façam isso. Não. A realidade é totalmente diferente. Os nossos pais educam-nos muito bem. Eu vi isso depois que eu saí de Angola, porque eu saí de Cabinda para Luanda, Luanda para Ucrânia, Ucrânia para Bélgica, Bélgica para cá. Então, eu passei em outros países e eu
vi as diferenças culturais, como é que a Ucrânia é um país não muito abrangente em questões culturais, como é que a Bélgica é um país que tem muitas culturas mistas, como é que Portugal é um país que tem muita cultura mista. E eu fui pegando um pouco de cada, vivendo as diferenças, realidades distintas, mas ainda assim eu sempre busquei me confortar naquilo que é a Angola. Em Cabinda, eu comia de tudo um pouco. Eu tinha sempre as coisas que vai na esquina, tem a minha tia, vou comer. Vou aí, tem a minha amiga, vou comer. Mas não vivendo em Angola, não temos essa liberdade do... me apeteceu comer, sei lá, uma fumba. Vou na minha amiga. E a tua amiga também nunca sabia ainda de Angola. Tem que esperar o final do mês. Então, tipo, essas coisas de não ter as nossas comidas, de não ter os nossos panos aqui, onde eu posso ir na esquina comprar, de não ter os nossos cabelos, os nossos postiços. São coisas que, a princípio, eu ficava muito chateada, ficava muito frustrada, mas depois eu entendi que não tá, eu não vou substituir uma quizaca de feijão com uma lasanha. Um sacama desse. Teve essas diferenças todas. Foi muito chato no princípio, mas você se acostuma com a saudade e aprende a lidar. Porque é mesmo isso. Porque se nós não nos acostumamos com a realidade que vivemos hoje, acredita, vai ser uma cena em que só vai haver frustração. Tu te frustras, tu choras, tu queres ir embora, tu queres desistir, mas depois tu pensas... E o dinheiro que estão a gastar, sabe? Se eu pegar o câmbio, tipo, uns 500 euros com uns 500 mil... Não vamos por aí. Nem vamos por aí. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu, quando cheguei, foi mesmo a cultura, porque... Nós que moramos nas províncias, principalmente, nós temos aquilo de fazer quase tudo junto. Tio, avô, estamos sempre na casa um dos outros. Qualquer problema é reunião familiar. Qualquer situação fica aí, a tia vai ajudar, avô vai ajudar, a mãe tem um problema. Então, é tudo junto. Há uma comunidade. Isso não é uma característica só das províncias, mas angolana, né? Que as pessoas... tem mais apoio, as pessoas estão mais juntas, as pessoas fazem coisas mais juntas. E isso me fez muita confusão, porque eu antes tinha a minha casa cheia e eu chego aqui e nem os meus pais eu tenho. E as pessoas não se apoiam como antes. Até, por exemplo, precisas de algo. Antes podes bater na vizinha, tens açúcar. Aqui quase é o vizinho que vai te abrir para te emprestar açúcar. Mas é maluca. Então, tipo, essas diferenças de cultura criaram um choque muito grande em mim, de não ter aquele apoio. E mesmo falo que Portugal muda porque mesmo a comunidade angolana que se faz presente, tipo de tios aqui, as pessoas acabam por se afastar por causa da rotina, perdem aquilo de ajudar, de apoiar, ligar. Às vezes tua tia só te liga de 6 em 6 meses e essa coisa toda. Então, eu acredito que isso afeta muito o emocional, porque nós... Principalmente eu que cresci numa bolinha de estar sempre com os meus pais. Então, acaba por ser algo muito difícil, principalmente quando não estamos em fases boas. E saber de que nem sempre vamos ter a tua mãe em casa. Chegar às vezes queres a comida da tua mãe e não tens. Então, essas coisas todas é muito difícil. Mas algo que eu acho que também foi bom é que Portugal dá a possibilidade da pessoa também sair da caixa, de se tornar ou ver o mundo de outra forma. Tem liberdade financeira. Tu hoje aqui, comparando uma menina de 18 anos, é difícil bem ela conseguir um trabalho ou trabalhar teu próprio dinheiro. Mas aqui, com 16 anos, 18, tu já consegues ter uma liberdade financeira. E não só tipo, fazer as coisas por ti, porque antes era muito... Para quem tem 18 a 20 lá, por exemplo, em Benguela, né? Os pais ainda ajudam a tratar passaporte, também te acompanha, o hospital te acompanha. E aqui não tem isso. Às vezes estás doente, tens que ir no doutor falar sozinha o que tens. Você não via, porque você não sabe o que você sente. Quem sabe o que você sente? É a tua mãe, não é tu. Aqui Tipo, tens que aprender isso, tens que ir ao banco, acordar cedo, tratar os documentos. Então é tipo um choque necessário. Também é uma vantagem porque nós crescemos muito mais rápido e temos aquela responsabilidade de que agora estamos na vida adulta e essa vida é muito minha. Juro. Então é isso, entender que também nem sempre vai estar lá a família, os pais principalmente, mas que faz falta, às vezes, em dias difíceis, nossa comunidade, aquele conforto que só os angolanos têm, faz muita falta, muita falta. Eu acho que
de tudo, porque quando eu vim para aqui, eu estava tipo, meu Deus, eu estou a ir morar para Portugal e vai ser muito fixe, e eu sou, e não sei o quê. Foi algo muito assim. Mas eu acho que algo mesmo que me fez parar e disse, wait, espera, não é isso que eu estou a pensar. Não é tudo isso. É o facto da solidão. Eu sou uma pessoa que cresceu no meio de muita gente. Só pra vocês terem noção, eu sou caçula de 4 irmãos. Eu era filha da tia, onde todos os finais de semana tinha sempre um primo, um tio que ia lá almoçar, que ia lá passar o dia. Eu era a prima que estava sempre na casa das tias a passar os finais de semana ou férias. E quando cheguei aqui, eu fiquei totalmente sozinha. Só pra vocês terem noção, eu vim para aqui com 17 anos. Meu pai ficou aqui 2 semanas comigo e me falou, se vira. E foi embora. Fiquei aqui sozinha. Eu tive que fazer novos amigos. Eu tive que me reencontrar com famílias que eu nunca vi na minha vida. E que foi algo muito difícil para mim. Eu sempre tive alguém do meu lado. Como eu estava a dizer há pouco tempo, a minha irmã mais velha. Sempre tive alguém com quem conversar, com quem falar. Só para vocês terem noção, lá em Angola, né? Eu chegava da escola às 18 e eu tinha sempre a hora exata que a minha irmã chegava da escola ou de serviço, em que ela metia a chave para abrir a porta e eu abria a porta e puxava. E ela seguia com a chave na porta. Então eu tinha essa dinâmica de vida. Eu tinha sempre alguém do meu lado, sempre alguém para fazer, não só para fazer por mim, mas para me ajudar a fazer. E quando você chega aqui e tens que tratar o teu cartão consular no consulado que fica altamente cheio, você entende que a vida não é só isso, ok? Exato. A vida não é só isso. E nós, como mulheres jovens, né? Acredito que todas nós tivemos aquela conversa em que sentamos com os nossos familiares e nos disseram, olha, a partir de agora, tu vais para Portugal, vais lá estudar e tudo mais, tudo mais. E tem sempre o primeiro conselho que tu não esqueces até hoje. Só para vocês terem noção, o primeiro conselho que eu recebi foi, não te drogues, não engravides e não pares de estudar. E de alguma forma isso trouxe uma pressão, porque eu sou a primeira filha que veio morar fora e de alguma forma eu não posso de jeito nenhum decepcionar os meus pais. Vocês sentem essa pressão? Exato. Sim. Sentem que é maior que você por serem mulheres? Eu acho que sim. O meu pai disse-me, antes de eu sair de Angola, os pais morrem. Jesus. Os pais Como assim eles não são imortais? E eu fiquei assim, então você me falou isso por quê? Você não vai morrer. Não, mas os pais morrem. E não estar perto da tua família dói. Juro. Vê, por exemplo, você está aqui e te ligarem, morreu o tio fulano, morreu o avô, dói. E ele me disse assim, olha, os pais morrem. Você vai para fora, o teu irmão já está lá, eu graças a Deus já encontrei o meu irmão, o teu irmão já está lá, mas vocês vão morar em cidades diferentes. O meu irmão morava em Kiev, eu morava em Dnipropetrovsk, outra cidade, é tipo para quem vai, vamos supor, Lisboa-Porto, mas só que eram por aí 8 ou 10 horas de viagem. E você vai para estudar, porque o teu sonho é ser psicóloga. Eu estou a realizar o teu sonho, mas eu só estou bancando o teu sonho. Quem vai realizá-lo é você. Tudo que você precisar enquanto eu for vivo, eu vou te dar. Mas tudo depende de ti. Então, indo para fora, se eu desistir, não é culpa do meu pai. Se eu falhar, não é culpa do meu pai. Se eu me envolver com sei lá quem, engravidar e viver sei lá como, não é culpa do meu pai. Porque é meu sonho que está a ser investido por outra pessoa que não conseguiu investir em todos os seus sonhos e aposta tudo nos seus filhos e vai lá eu e falho. Então tem aquele peso sim como mulher, principalmente nós mulheres. Os homens têm um certo peso? Tem. Mas não é como nós que nos falam, olha, você tá aí falando, não vale a pena engravidar de qualquer um, não vão te assumir. Sério? Sabe? Então você começa a pensar, eu vou ir fora do país, eu vou para estudar, não vou namorar nesses 5 anos, nesses 4 anos, para eu não engravidar, não vou fazer, não vou... Tu pesa mesmo, você fica com aquilo, tipo, eu não posso, eu não devo, eu tenho que me formar, é o meu sonho, é minha vida. Ah, tá bom, mas amanhã vais casar, vais encontrar um homem provedor. Tá, mas e o meu sonho? Sabe? Isso o que mesmo. eu quero, o que eu busco para mim? É isso mesmo. Você cresceu numa família que o teu pai trabalha, tua mãe trabalha, então não tem aquela competitividade, só meu pai é que banca. Não, você sempre viu que, do mesmo jeito que teu pai põe um saco de arroz em casa, a tua mãe põe um saco de feijão. Então, por que você não vai querer isso para a tua vida? Pesa um pouco, é uma pressão, assim, absurda, mas
é só continuar, tipo, não desistir, esquecer a família. Eu sei que dói, mas é necessário esquecer a família para realmente nós realizarmos os nossos porque sonhos. elas têm uma forma que fortalecem, podem também enfraquecer. Exatamente. Então é bom exatamente. que nós conseguimos Balançar as balancear coisas, e ver que peso ou, de alguma forma, que influência elas podem trazer, sendo elas positivas ou negativas. É. Faz todo sentido. Então, malta, lembrem-se, os pais morrem. É isso. Ela transmitir o conselho. Não, mas Os pegou pais pesado. morrem, mas E não desistam dos vossos sonhos. É isso. pressão. É um pouco complicado falar sobre isso. Porque eu sinto pressão todos os dias, em todas as escolhas que eu faço. Desde as pessoas que eu deixo que entrem no meu círculo de amizade, tudo. E o estigma que existe de que as meninas, quando ficam sozinhas, né, cometem erros de tipo a ficarem grávidas, de Ou envolverem-se com drogarem-se, muita gente. sim, de prostituírem-se, essa coisa toda. Eu ouvi isso mesmo antes de viajar. As pessoas na minha família ficavam na dúvida, ela vai conseguir, será? Vai conseguir? Juro. Tudo mais. Tipo, e meu pai estava sempre a perguntar, tipo, estás a deixar ela lá sozinha. Tu não sabes o que pode acontecer. Yeah. Não As pessoas sei o ficam meio quê. Ela desacreditadas. está num país de estrangeiros e como é que será? E é meio que desagradável você ver que as pessoas não confiam em ti, não porque você fez coisas para duvidarem, mas porque uma boa parte das meninas também que vêm para fora Então fazem fica aquela isso, fama e fica pensam que tipo, todas nós vamos cair no sim, mesmo barco. mas eu não sou todo mundo. A minha mãe me disse isso. E também nunca esteve errado, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. E eu tenho sonhos. E tenho objetivos. E uma das ferramentas que eu uso todos os dias, que é para poder continuar a me focar nos meus objetivos, nos meus sonhos, é saber lidar com a minha solidão. Porque eu entendi que quanto mais pessoas eu trago para a minha vida, mais complicado, mais confusão surge, mais problemas. E as pessoas distraem, principalmente aqui. Ok. Em Angola eu tinha amigos, ok, mas aqui estamos a falar de outro level, outro nível. E eu me isolo, para ser sincera, eu me isolo muito. Quando é para estudar, eu me isolo. Quando é para me focar, tipo, alguma coisa que tem a ver com o trabalho, porque eu também trabalho, eu me isolo. Quando não é mesmo para frequentar festas, ambientes, eu me isolo. Eu acho que é uma questão de nós termos limites bem estabelecidos mesmo. E a pressão que os nossos familiares fazem, muitas das vezes, é aquela de... Bem, nós estamos a viver o nosso sonho, estamos a ver o sonho deles também. Por exemplo, eu estar aqui é um sonho da minha mãe. Porque a minha mãe, ela não teve essa oportunidade de poder estudar fora. Nem o meu pai também teve essa oportunidade de estudar fora. Então, eu sinto pressão porque se eu desistir, se eu fizer alguma coisa que prejudique isso, não vou ser a única pessoa que vai chorar. Não vou ser a única pessoa que vai se lamentar. É um investimento que está a ser feito. Os meus pais, eles desde bem pequena, todas as coisas que eles foram me dando, as oportunidades, tudo isso foi um investimento para que eu pudesse chegar até aqui hoje. Então, sei lá, juro. eu quero orgulhar muito eles, os meus irmãos também. Eu tenho irmãs, 2 irmãs, que elas estudaram também na diáspora. Elas já são formadas, já têm família e tudo mais. Então eu bebo muito da experiência delas. E foi exatamente isso, né? Que nós aqui, por eu estar sozinha, eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quiser, quando eu quiser e como eu quiser. Mas eu tenho sempre que me lembrar que eu vim aqui para atingir um objetivo, para alcançar uma meta. E isso significa dizer que nem todos os meios são para mim, nem todas as pessoas são para mim. Eu tenho mesmo que me limitar. E é isso, né?
Olha, eu partilho da mesma opinião porque quando eu falo sobre pressão na minha vida, nunca foi de dentro de casa, tipo dos meus pais. Assim, de comentários, de tens que ser isso, tens que fazer isso. Pelo contrário, os meus pais sempre me deram todos os meios, todas as informações possíveis de como é que o mundo funciona. E sempre me apoiaram muito. Queres fazer isso? Quero. Troco depois de um ano que já não quero mais ser isso. Tá tudo bem, vamos apoiar. Mas sempre me mostraram, tipo, qual é o teu propósito? E eu sempre pensei também qual é o meu propósito. Só para vocês terem noção, eu já sei o que eu quero ser desde os meus 15 anos. Ou tipo, qual é o meu percurso? Vou fazer isso, vou seguir esse curso, vou fazer mestrado, vou trabalhar e se não der certo, tenho o plano B. Sempre tive, tipo, sempre coloquei na minha cabeça, porque o meu futuro sempre foi muito importante para mim. Mas isso é uma inspiração daquilo que os meus pais passaram, daquilo que eles percorreram, da forma que eu vi eles alcançarem as coisas. E eu falei, eu também quero isso para a minha vida. Então, tipo, essa toda a educação, essa toda a base que me foi transmitida, meio que criou esse propósito para mim. Então, a minha pressão veio mesmo de mim, da minha mentalidade, tipo, eu não posso errar. Os meus pais investiram muito na educação, em dinheiro, em apoio emocional, que eu sinto que, tipo, eu lido com as minhas amigas e vejo que nem todas têm esse apoio emocional dos pais. Então, eu fico só grata porque eu tenho esse apoio, eu tenho essa informação, tenho essa base, tive essa conversa com o meu pai do futuro, daquilo que eles não decidem o futuro por mim. Por exemplo, eu vejo que muitas das mulheres, né, hoje em dia, comentam que fazem cursos porque o pai escolheu, porque o pai disse, não, isso é melhor para ti. E o meu pai sempre me deu, tipo, opções. Olha, eu aconselho, mas tu é que escolhe, tens a palavra final sobre isso. E eu acho que é isso que tem que funcionar, porque quando a pressão vem dos pais, de dentro, principalmente dos pais, né? Não falo ainda o resto da família, causa um desequilíbrio, principalmente quando tu metes a pressão, tens que ser isso porque na família todos seguiram isso e não pode seguir diferente porque depois eu vou te meter nesse trabalho e a pessoa acaba por fazer coisas que não gosta pela pressão dos pais. E quando vem para aqui, para fora, muitas das vezes acaba por se frustrar, como a minha colega disse, aqui há liberdade de expressão. Então, depois tu começas a ver coisas na internet, forma que as pessoas se expressam. Não diga isso, não faz isso, não aceita isso na tua vida. E depois acabas por te frustrar e não sabes o que queres. Chegas aqui, te apresentam 1000 formas de te estragares, literalmente, de entrares em estados psicológicos horríveis e a pessoa acaba por depois se perder. Nem sempre as pessoas se perdem só para droga, às vezes é uma depressão. Às vezes é crises de ansiedade, como doença mesmo, como algo que não para. Então são coisas que acontecem, por isso eu acho muito importante, né? Fica dizer que a família, principalmente de casa, tem que saber conversar, saber ouvir os filhos. Eu acho que é muito limitado às vezes aos pais angolanos, porque nós quando viemos aqui é outro mundo, é diferente da Angola, a cultura é outra. Então, se nós não viemos bem preparados, nós não conseguimos ou acabamos por sentir a pressão das pessoas lá da Angola e a pressão do mundo aqui, ou como é que a vida funciona. Então, e falando da pressão de outras pessoas, é mesmo pressão de pessoas que nem são da minha família ou nunca investiram em mim e falam, mas ela não vai conseguir, essas miúdas quando vai, só querem saber de namoro, festas. São sempre as vizinhas. Eu sei o que eu quero. Estou aqui, estou a acabar o meu curso, estou com boas notas e está tudo bem. Então, é sobre nós mulheres não levamos essa pressão que nós sentimos para aquilo que nós fazemos, tá a ver? Então, tipo, recebes essa pressão, ignora, arranja uma forma de guardar debaixo do tapete essa pressão, porque se nós vivemos com isso, muitas das vezes acabamos não conseguindo as coisas. E não falo só a nível de educação ou da escola, em outros níveis, tipo, explora as tuas habilidades. Muitos pais também têm aquilo, claramente, que trabalham, né? Pode, de certa forma, não ser
benéfico para todo mundo, né? Mas muita gente também depois vê, fulana está a trabalhar, depois já vai esquecer o estudo. Está aqui a nossa irmã, ela trabalha, estuda e está a andar a vida dela, e está tudo bem. Então é sobre aquilo que tu queres, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades para ter uma vida relaxada. E também de uma forma de experiência, se tu consegues, não deixa alguém, uma tia te falar que nem sabe o que está acontecendo na tua vida, que tu não consegues, porque há muita gente que acabou de estudar e trabalhar e hoje ter uma vida estável e conseguiu terminar a escola. Então, é sobre não levarmos os comentários negativos sobre a nossa vida, porque isso podem destruir e destroem. Não, acho que aqui cada um conhece pessoas que, por pressão psicológica, não estão bem hoje. Então, é sobre nós controlarmos isso e filtramos. É isso mesmo. E acredito que vocês, né, estudam todos na Universidade Europeia, a cada esquina tem um angolano. A cada esquina tem uma angolana. Vocês sentem que há uma união entre as mulheres angolanas cá ou ainda tem aquela cena de competitividade em que se tu fores melhor que eu, não te quero perto? Eu acho que existe uma certa união, mas também acredito que ainda estamos a Sandra, tipo, não concorda. Deixa eu não concorda. Mas eu acho que nós ainda estamos a aprender a praticar a sororidade, a verdadeira sororidade. Porque quando você é uma pessoa que já mora fora do país há 5, 6 anos, chega um novato, o novato é curioso. Demais. O novato vai ver que você é angolano, ele vai se segurar a ti, ele vai querer já andar contigo, ele vai querer já fazer amizade. Então, o que é que nós temos que fazer? Sermos mais abertos uns com os outros. Realmente ajudar. O angolano às vezes é muito mão de vaca, não quer ajudar, gosta de ser superior. Ou ajuda com interesse. Depois começa a desdenhar da pessoa e não sei quantos mais. Eu prefiro pensar sempre nos novatos, porque eu tenho uns 2 irmãos que chegaram, então eles são os novatos. E eles um dia também foram. Então, quando chega uma pessoa que a realidade é nova para ele, você não precisa ser a pessoa que ele fala, olha, Patrícia, NIF, mas também tens que me dar X, porque eu é que vou... Sabe? Param de mentir as pessoas. Vamos procurar ser mais unidos. Ele está aqui sem família. Exato. Você já construiu uma vida sociável aqui. Ele não. Ele ainda é novo, ele quer conhecer, ele quer buscar. Então, malta, por favor, vamos ser mais... unidos, vamos cuidar uns dos outros, não precisamos ser primos, familiares de sangue e tudo mais, mas sabe, morreram 6 de nós e vocês viram o que aconteceu nas redes sociais? Riram na nossa cara, falaram que olha, também morrem, tem que ser, não sabem conduzir, morreram 6 de nós, doeu, e foi no Natal, ninguém pensou e se fosse minha família, sabe, o Natal pesou. Muitos deles iam para Angola passear, não foram. Quantas famílias ficaram sem os filhos no Natal? Pesou para todo mundo. Eu tive a experiência de ver jovens angolanos na Ucrânia se suicidarem, porque estava difícil. Os angolanos em si, ao invés de apoiarem, uns riram, uns ignoraram. Isso está a ficar maluco, não liga, sabe? Um ou outro é que vai sentir a tua dor, vai ter aquela empatia, vai pesar para ele, vai te segurar. Mas... Eu gosto de falar da maioria e da minoria. Eu, quando digo minoria, são aqueles que realmente vão te estender a mão. Mas a maioria é aquele que... cada um pôs dois para todo. Hein? Já tem nome, cada um com a cara dele. São muito pesados para mim. O quê? Meu pai também está a pagar. Fica com todos os problemas. Sabe, isso pesa. É isso. Meu Deus. Sandy, desculpa lá, por que não concordas? Explica. Eu sinto que os homens são mais unidos nisso. Nisso eu concordo. Nisso eu concordo. Aqui na universidade, eu sinto que eles mesmo, tratam-se como irmãos. E eu não sinto isso nas meninas. Para ser sincero, não sinto nossas irmãs. So sorry. Mas... nós aqui na sala... Não, se não formos uma questão talvez de interesse de pessoas que já se conheciam lá na banda, que encontraram-se aqui. Aí quando tu és nova, de tentar se inserir num meio, é muito complicado. As pessoas olham mais para aquilo que você tem do que para aquilo que você tem. Eu sou angolana, eu conheço como é que são as pessoas. Eu sinto que aqui é bem pior do que na banda. É bem pior. Existe sim a sororidade, ok, existe, mas ela é dependente. Dependente de
És de que família? O que é que tu podes me dar em troca? Eu me fizeram essa pergunta no meu primeiro, eu não fiquei tipo, isso conta afinal? És de onde? Moravas aonde? Estudavas aonde? No meu primeiro ano me fizeram essa pergunta. Tu vai trabalhar com quem? Sim, e você fica Moravas tipo... aonde? Então... Afinal, então tua família tem dinheiro. Minha família, meu pai trabalhou, fez o dinheiro dele. Eu acho que existe uma porcentagem bem pequenina de sororidade entre as mulheres. Bem polêmico. Principalmente. Eu tentei, malta, eu tentei. Olha, e eu acho que, tipo, as pessoas angolanas, principalmente as mulheres, quando saem da banda, porque na banda já tem esses problemas, mas eu digo mais que... Desculpa, mas eu digo mais que é na capital, porque nas províncias somos mais... Não vou discutir, é verdade. Mas, quando chegam aqui, as pessoas parecem que mudam. É uma competição de... Principalmente as mulheres. Eu falo mesmo das mulheres porque eu sinto que os homens é que nos acolhem mais mulheres. Por exemplo, na sala, eu não tive essa experiência de os homens, mas a maioria das pessoas que eu falo, por acaso, eu quando cheguei, graças a Deus encontrei um bom grupo, que é o meu grupo até hoje, mas não vou falar só de experiência minha, mas que eu vejo, né? Aquilo que mais acontece é que as mulheres competem muito mais sobre a forma de vestir, sobre cabelos, sobre a cores, marca do blush que você usa. Exato. A marca do blush. Essas coisas Se tu todas. apareces com uma pasta da Prada, ela tem que comprar uma da 1000 porque tem que ser super Exato. elegante. E até tipo notas, sendo que Engraçada, estamos na universidade. Epá, enfim. E os homens não, tipo, tu vês essa comparação, falo mesmo com os homens, porque os homens estão na universidade. Mano, te conheci, meu mano. Na prova, eles ficam tipo, não vamos os dois, se errarem os dois está tudo bem. Para eles já está conforto, não. Erramos os dois, vai passar, vamos fazer. As mulheres, tiveste quanto? Eu devia ter magia, não sei que tipo comentários assim. Ou só tive isso e tu tiveste isso. Então são muitas comparações e tipo, não tem aquele apoio de tipo, então, chegaste agora, como é que estás em termos disso? Não se ajudem. Mas para chamar para ir em prestação rápida, né? Mas drena. Eu nem vou tocar nesse assunto. Terminamos aqui. Foi muito bom conversar convosco. Vamos continuar a conversar depois da câmera desligar. Mas não deixem de seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Estamos lá. Sigam-nos, curtam, compartilhem, que nós estamos aqui para vocês. Então, beijo! Tchau!